Boa tarde a todos. Eu não sei porque esse amor da torcida com o Vitor Pereira. Se pegar os números, 51% de aproveitamento. Tudo bem, ele fez um bom trabalho lá na Europa, no Porto, na China, onde ele trabalhou, mas os números dele do Corinthians são péssimos. Os reforços que chegaram. Né? Se você comparar o Vitor Pereira com o Silvinho, né, que foi ex-atleta do clube, campeão brasileiro, tudo, quer dizer, é quase igual. Ou melhor, até o do Silvinho, porque não teve esses reforços todos. O Silvinho, quando teve a mão, tinha ali Léo Natel, Jonathan Cafu, Mosquito, né? E o Vitor Pereira recebeu bastante reforço. Paulinho, Renato Augusto, Roger Guedes, né, Balbuena, Fausto Vera, entre outros e outros, né? Então, problema familiar, né? Dizem que foi problema familiar, mas se fosse qualquer outro treinador brasileiro com os números que o Vitor Pereira tem no Corinthians, não chegaria à última rodada, ainda em dúvida se fica ou se não fica. O Vitor Pereira, o Corinthians chegou entre os 5, ele chegou em quarto, o ano passado foi quinto, sem reforço. O Vitor Pereira levou um time a uma final de Copa do Brasil. Olha o grupo que o Corinthians caiu na Copa do Brasil e vê que o Corinthians pegou de jogo duro mesmo, para chegar à final da Copa do Brasil. Chegou uma semifinal de Campeonato Paulista. Semifinal de Campeonato Paulista, com os reforços, tudo que tinha. É a terceira ou quarta. A gente tá na câmera lenta ali, né? Tá bonito, mano. Tá bonito, ó. Vai! Gol de cabeça. Aí, vai com Deus, Vitor Pereira. Vai com Deus, Vitor Pereira. Ô, Duílio, ele é seu irmão, leva pra tua casa nas férias, leva a família, todo mundo, fica lá com ele, mas os números horríveis no Corinthians. Mauro César Pereira, o Vamp deixa claro, né? Eu não lembro, pra ser sincero, a Copa do Brasil não teve nenhum grande adversário pro Corinthians. Começou com a Portuguesa do Rio de Janeiro, o Mauro até lembra, mas eu vou deixar o Mauro falar, que o Mauro lembra. Teve o Santos, que é um clássico. Santos, mas Mas no olha a momento, perda aí que tá o Santos. Deu um show na ida, né? Na volta perdeu. Fluminense, que é um bom segurou time. nos Mas pênaltis olha do Flamengo, a sorte, né? olha a Assim, sorte. Mas são Tudo bem. adversários chatos. Foi bem, Você foi também bem. não é terceiro do nada. brasileiro Não é bem e nada. segurou o Não Flamengo perdeu nos pro pênaltis do Flamengo. Maracanã, Nada, pô. ninguém vai me convencer. Não Ele pode perdeu ser um grande 2 jogos. treinador, mas no Corinthians os números dele tá aí pra ver, só mandar aí a produção Ó, pegar. eu vou dar os números aqui, já passando pro Mauro César Pereira. São 64 jogos, 26 vitórias, 21 empates, que o Vamp sempre fala como empata, e 17 derrotas. 51,6% de aproveitamento. 75 gols marcados, 57 gols sofridos. Aí, como lembrou o Vamp, eliminado na semi do Paulistão, eliminado nas quartas de final da Libertadores pelo Flamengo, vice-campeão da Copa do Brasil e quarto colocado do Brasileirão. É muito pouco. Tem Libertadores aí e tem Campeonato Paulista aí nesses números aí, viu? Libertadores é horrível. Sim, tem. Pegou na Libertadores. Não. Você tá indignado mesmo. Foram 3 gols na Libertadores. Realmente. Sei lá, não, perdeu pro realmente, Aurélio. um bom futebol, esse Corinthians do Vitor Pereira não mostrou, né, Mauro? Eu tô na linha de pensamento do Vampeta. Eu acho que, assim, primeiro, ele não pode ser comparado a um técnico brasileiro barato que você põe. Ou o Silvinho da temporada passada, que é um técnico iniciante. Ele é um técnico internacional que veio com um currículo pesado, uma equipe, uma comissão técnica cara, né? E o que ele entregou não é muito distante daquilo que outros técnicos aí entregam. Eu achei que foi uma temporada bem abaixo daquilo que eu, pelo menos, esperava, porque eu acho que ele, comprovadamente, ele é um bom técnico, mas ele não foi bem mesmo no Corinthians. O comportamento do time contra o Boca, contra o Flamengo, né, na Libertadores, mesmo na Copa do Brasil, porque a gente lembra muito do segundo tempo no Rio, mas e o primeiro tempo e o segundo tempo em São Paulo? O Corinthians não ameaçou o Flamengo. Mesmo no Rio, o Santos não fez defesa praticamente nenhuma. Ele tomou um gol, teve um gol perdido, uma bola de bate-rebate, né, o gol do Juliano. A grande chance foi o gol que o Roger Guedes perdeu. E o Corinthians criou muito pouco, volume, posse de bola, encurralou o Flamengo, mas criou o quê? E o Flamengo com o Mateuzinho de volante, todo desfalcado, todo mexido. Olha a oportunidade de fazer o Flamengo, Mauro. Pois é. Arrascaeta, E não aproveitou. O Corinthians, quando teve domínio, não aproveitou. Não se impôs sobre o Boca, não se impôs sobre o Palmeiras, perdeu com o gol contra do Duqueiroz, não soube se impor, e ali precisava do resultado, buscava a vitória, né? Então, assim, é uma temporada meio comum. No final, chegou na final da Copa do Brasil, ok, ganhou uma vaga na Libertadores. Ano passado também ganhou uma vaga na Libertadores. Então, não tem grande diferença, achei menos do que eu esperava. Talvez na segunda temporada, se ele permanecesse, ele pudesse fazer algo melhor, mas, de fato, não achei que foi nada assim de tão especial. Até porque, sabe o que me surpreendeu positivamente nesse ano? O Mano Menezes. Não só pelo vice do Internacional, não, um técnico comprovadamente agarrado ao jogo defensivo. Nos últimos trabalhos se notabilizou por sempre montar times defensivos. O time teve no segundo turno melhor campanha,
segundo melhor ataque, melhor defesa no segundo turno, ficou em saldo de gols, 1 gol atrás do Palmeiras. Uma campanha bem consistente. Ele teve 7 jogos em que ele marcou pelo menos 3 gols, 16 vitórias. Uma campanha bacana, quer dizer, o Mano, em alguns momentos, o Inter teve que se lançar ao ataque para ganhar jogos e foi buscar resultado. Legal, assim, aquilo que eu criticava muito do Mano, por exemplo, final da Copa do Brasil contra o Flamengo, você vai lembrar do Muralha, né? O Cruzeiro jogou em casa, o Cruzeiro vai pro 0x0 pros pênaltis, ele tinha um time melhor que o Flamengo. E ganhou nos pênaltis, mas assim, por que aquilo? Por que não usa o Mano de campo para agredir o adversário e vencer o jogo? Na época eu achava aquilo um absurdo. Como ganhou nos pênaltis, tá tudo bem, não. Era discutível. Dessa vez foi do Palmeiras, a passagem do Palmeiras foi muito ruim. No Bahia foi muito ruim. Teve um jogo no Fluminense que ele se envolveu numa discussão com a arbitragem, uma situação grotesca. Essa vez o Mano foi muito bem. Então, palmas para ele. Tem que ser elogiado. Acho que o Mano foi muito melhor, não só pela colocação no Internacional, no conjunto da obra, do que aquilo que eu esperava do Vitor Pereira. Porque se você pega o Vitor Pereira no mercado internacional, ele vai ter emprego. O Mano Menezes, ninguém nem sabe quem é. Então, o que ele fez foi inferior ao Mano Menezes. Então, você medir na régua aqui do futebol brasileiro, de fato, foi um trabalho aquém. Eu não achei nada de especial. E você esperava muito, né, Mauro? Sim, você falava, ele é um ótimo treinador, ele é um joga ofensivamente. bom, ele era um gosto do Jorge Jesus. Ele ferrou o Jorge Jesus mais de uma vez lá nos duelos do Porto contra o Benfica. Ele era, nos tempos em que o Vilas Boas estava na moda, ele era auxiliar. E muita gente o via como o cara que estava por trás do Vilas Boas, como o cara que pensava o jogo, o auxiliar técnico, ou o treinador, talvez, né? Tem o técnico e tem o treinador que treina, que vai para o campo, que monta a estratégia. Alguns são técnicos, mas não são treinadores. É um negócio meio curioso isso. E depois ele seguiu na carreira solo com sucesso. Então eu esperava mais dele, pela trajetória, pelo que os nossos amigos lá de Portugal falavam sobre ele também, que eu conheço mais de perto, sempre muito elogiado, pela sua visão de futebol. Quando ele começa a falar de futebol, ele é um cara interessante. Então eu esperava mais. Achei que foi um trabalho assim, comum. Se o Corinthians tivesse um técnico brasileiro, talvez não fosse muito diferente disso, talvez fosse até melhor. Eu acho que a gente tem que ser realista com relação a isso. Não significa que ele seja ruim, não, ele é muito bom. Mas a passagem dele aqui foi algo absolutamente normal, sem nada de especial. Ele se queima um pouco no mercado, na opinião de vocês, Mauro, Nilson, ou não? O mercado europeu não está nem ligando para o que acontece no Brasil. Boa tarde a todos. Liga pouco, não liga tanto, né? Mas é o que o Mauro César falou a respeito do Mano. São fases na vida de um treinador, de um jornalista, de um jogador, de um pagodeiro. Todo mundo tem fases, né? Mas assim, carreiras como, por exemplo, a do Mano Menezes são muito boas, muito melhor que a média. O que ele acabou de fazer com o Inter, a melhor campanha do retorno, o melhor mandante no Brasileirão, dos poucos que conseguiram vencer o Palmeiras, ainda que não era o melhor time, teve aquela festança de quinta-feira, sexta-feira do título normal. Um dos méritos do Abel é focar o time. E o Mano passou com muita tranquilidade. É dos grandes times o que mais mudou o elenco do começo do campeonato para agora, dos grandes brasileiros na Série A, quem mais mudou o elenco. O próprio Mano chegou depois de um trabalho horroroso no Medina. O Inter, de todos os grandes brasileiros, é o mais pressionado, porque não ganha há mais tempo o Campeonato Brasileiro, desde 79. Agora, somando todos os campeonatos, já são 9 vices, isso também pesa. E o Mano fez um trabalho bárbaro no Internacional, com bons jogos, sim, com boa qualidade, lançando ou relançando nomes e ele próprio. Então são fases, né? Pegando outro exemplo que acabou a gente vai falar um pouquinho, que acabou de se aposentar, o próprio Filipão, né? O maior semifinalista da história da Libertadores em qualquer país, o maior brasileiro vencedor da história, quem mais chegou em finais, também perdeu. Mas o Filipão, por exemplo, em 40 anos tem um campeonato ou um vice por ano, em média. Em 40 anos, 27 títulos e 13 vice-campeonatos, fora outras grandes campanhas, né? E outras não tão boas, por exemplo, ele foi 4º colocado na Copa de 2014 do Filipão, mas é claro que a gente vai lembrar por outros motivos, embora às vezes se esqueça o que ele foi 100% há 20 anos. Então assim, o Vitor Pereira, pelo que eu gosto de futebol, pelo que eu entendo de futebol, pelo que eu sei do Vitor Pereira, de quem sabe o futebol, que eu acompanho mais perto, dá para dizer que ele foi uma decepção, não só pelo desempenho, 51% é pouco, desempenho quase que pavoroso em clássicos, mas por aquilo que ele tentou colocar em prática e não conseguiu. Também porque logo ele perdeu o Paulinho, logo não teve o William, demorou para ter uma série de lesões o Renato Augusto, o Yuri Alberto é um baita reforço, mas demorou para chegar, e eu acho até que o próprio Vitor demorou a colocá-lo junto com o Roger Guedes, e ele nunca não, é um pouco forte, mas poucas vezes ele conseguiu fazer no Corinthians aquilo que ele professa, um futebol mais propositivo, um futebol mais ofensivo, mas ao mesmo tempo equilibrado. O desempenho não é legal, de um modo geral, as partidas dele não foram tão boas, mas se você imaginar um time vice-campeão perdendo para esse mega Flamengo no Maracanã nos pênaltis, é interessante. A Libertadores é uma coisa maluca, o desempenho ofensivo dele é pavoroso, derrota em La Paz para o Always Red é horrorosa, 3 empatar gols em casa, nada, mas ao mesmo tempo consegue vencer, como superou
tantas lesões, o Boca na Bombonera, e dentro do possível aquele melhor Flamengo que era, o melhor momento do Flamengo com o Dorival Júnior, ele também perdendo jogadores, só voltando o Renato Augusto no segundo tempo no Maracanã. Então dá para dizer que dos últimos trabalhos, para ficar só no Corinthians, dos mais discutíveis, assim, se olha por um prisma, tem coisas muito boas, se olha por outro, não. Agora, acho que ele mesmo, Vitor Pereira, sai decepcionado porque sabe que podia ter feito mais com essa camisa, com esse clube, com esses jogadores, ainda que tenha tido muitos desfalques. Mas ele mesmo acabou devendo por aquilo que ele normalmente consegue fazer e não conseguiu no Corinthians. Você sabe, Pilhado e meus amigos da PAN, esses caras se assustam com o campeonato continental. Porque o Campeonato Brasileiro é diferente de você ser técnico lá na Turquia, ser técnico na Bélgica, ser técnico num país pequeno, né? Eles estão acostumados em Portugal, né? Eles estão acostumados a dirigir campeonatos em lugares pequenos. E eu senti isso já com o Abel, né? O Abel dizia isso, nossa, o Campeonato Brasileiro eu não imaginava que fosse algo tão complexo e tão difícil. É porque aqui não é um país, aqui é um continente. E nós temos um campeonato continental, é diferente. E para eles é uma experiência diferente também. Por isso que na segunda temporada os caras evoluíram, os caras bons, né? O Vitor Pereira não é um técnico ruim, ele é um bom treinador. Mas eu concordo com todos aí, ficou bem abaixo daquilo que esperava. Mas eu acho que esse bem abaixo tem muito a ver com o período de adaptação a um campeonato de continente. Nós estamos longe de ser aqui o melhor campeonato técnico do mundo, tecnicamente. Nós estamos distantes de ser um campeonato em nível técnico elevadíssimo. Bem longe. Tem uma ou duas equipes com um nível técnico diferenciado, o resto todo mundo mais ou menos parelho, né? Mas, em nível de disputa, é um campeonato de uma disputa continental, acirradíssima. Acirradíssima. E isso assusta os caras, sabe? O número de viagens. Você tem que 6 horas para cá, 3 horas para cá, 2 horas aqui, 4 horas, para você fazer um planejamento. É tudo novo pro cara. Chega o Abel, vem disputar um campeonato num continente, para ele é um negócio novo, é uma coisa que ele está aprendendo. A mesma coisa que o Vitor Pereira. Eu acho que esse ano foi um ano de aprendizado e o ano que vem ele teria um trabalho melhor. Certamente faria um trabalho melhor no Corinthians. Mas pelo que fez, eu acho que não foi embora por causa da diretoria, não. Ontem o Vampeta falou bem isso mesmo. O Duílio devia ter um probleminha respiratório, alguma coisa assim, o Duílio, que não está bem, não. O Duílio, eu não queria nem responder a pergunta, que não está muito legal de saúde, mas ele explicou que o rapaz se tornou não um funcionário, mas um irmão dele. Então, pela direção do Corinthians, ele não iria embora, não. Foi embora por vontade própria. Problema familiar, né? Problema de saúde da esposa. Certamente foi embora da sogra, na verdade. Certamente foi embora por vontade própria. Mas não fez nada além do que um técnico brasileiro de nível faria. Por exemplo, o Corinthians está de olho no tal do Vojvoda, o técnico do Fortaleza. Que o Vasco também está de olho. Mas dizem que o Corinthians já teria até feito uma proposta ao Vojvoda caso o Vitor não ficasse. Esse rapaz, eu acho que vai fazer um belo trabalho. Por quê? Porque já, 2 anos seguidos, ele classificou o Fortaleza num campeonato continental para Libertadores. Saindo da lanterna. Isso. O Fortaleza de lanterna vai para Libertadores. E nunca dirigiu um grande clube. Nunca dirigiu. Para ele seria um up de carreira extraordinário. Sabe? Você dirigiu um clube do tamanho do Corinthians, um Flamengo, um Palmeiras, sabe? Então, pro Vojvoda, se ele receber o convite, ele teria que vir correndo. E outro que está no mercado, que eu acho que o Corinthians pode se interessar, é o glorioso Cuca, que não fica no Atlético Mineiro, não. O Cuca vai bater asas, então é um bom técnico no mercado também. Então tem muita coisa a ser especulada agora, mas se eu fosse Corinthians, ia mesmo atrás desse Vojvoda, porque esse cara é bom e já está adaptado ao Campeonato Brasileiro. Eu gosto de 2 nomes, Kudê e Vojvoda. Kudê está no mercado, já tem experiência internacional. Foi embora, excelente, né? Kudê é excelente. Nesse aspecto é mais fácil. E quando a gente fala do nome como Vojvoda, com todo respeito ao clube que o emprega muito bem, e enormes méritos do Fortaleza, porque o Fortaleza terminou o turno com apenas 3 vitórias, lanterna do campeonato, 6 pontos da zona do rebaixamento para sair do rebaixamento, estava dividido em 3 frentes, saiu dessas 3 frentes muito honradamente e termina o retorno com apenas 3 derrotas, terceiro colocado do retorno, tudo é 3, né, do tricolor. Então, assim, é um trabalho fantástico também da direção do Fortaleza ao mantê-lo e dele não tem a menor dúvida. Hoje é um treinador pronto para grandes equipes no Brasil, o Vojvoda. O Vojvoda, né, Mauro, ele já está aí
O Vasco tinha interesse no Vojvoda e cheguei a ler notícias de que ele achou bom o projeto do Vasco. Mas agora entra o Corinthians, que é um time que realmente gasta mais dinheiro, contrata mais grandes reforços, porém o Vasco está se tornando SAF. O Corinthians, a gente sempre fala do endividamento. O Vojvoda é o nome certo para o Corinthians? Outra, vocês acham que o Tite pode ser convencido? Porque a gente sempre fala, né? O Tite é um ídolo histórico do Corinthians, foi campeão mundial, campeão da Libertadores. Também poderia ser um nome? Ou o Vojvoda hoje, na opinião de vocês, é o melhor nome para o Corinthians, para esse elenco que o Corinthians tem? Eu não tenho a menor ideia de como o Vojvoda vai sair num clube de maior pressão e com um elenco... Falei isso ontem. Um elenco mais qualificado, né? Porque ele trabalha com jogadores um patamar técnico abaixo, ele tira muito deles. A sua competência me parece que é inegável. Para mim, a grande história desse Campeonato Brasileiro é a do Fortaleza, que o time que estava em 4 competições ficou na lanterna. Muitos achavam, não vai sair mais, vai ficar aí afundado até o final. Que nada, foi a terceira Na história, ninguém nunca saiu, né? Terceira melhor campanha do retorno. Consegue a vaga na Libertadores. Perdeu o Pikachu durante o processo aí, que foi embora, que era um jogador importante para ele. Aliás, o Pikachu com ele jogou mais do que jogou nos outros clubes. Tirando o Paysandu, que era jogando também em terceira divisão e tal, em que ele saía bem no Vasco. Ele nunca foi o que ele foi no Fortaleza. Virou um cara chave ali pro time dele. E saiu no meio do campeonato. Então o trabalho do Vojvoda acho que foi espetacular, mas é difícil imaginar porque a gente não sabe como é que vai ser esse salto, né? O Tite é uma bola mais de segurança, né? O Tite conhece o Corinthians como ninguém e conhece os diretores, trabalhou com essa turma toda, alguns jogadores lá são jogadores que ele também conhece bem, então o Tite seria uma bola mais certeira, o Vojvoda seria uma tentativa. Agora esse passo acho que ele vai acabar dando em alguma direção, Vasco, Corinthians, algum outro clube, não sei. Agora, para ele, acho que é importante ele entender qual é o projeto esportivo do clube. Porque o Fortaleza tem um. O Fortaleza tem um projeto esportivo. Os clubes brasileiros realmente não têm projeto esportivo nenhum. É tentativa e erro. Até os campeões. O técnico do Flamengo foi colocado no meio da temporada, ganhou taças. Mas não tem um projeto ali. O do Palmeiras também foi contratado de forma meio aleatória. Tentaram outros, apareceu, foi lá e deu certo. Mas não tem assim, não. O Vojvoda não. O Vojvoda foi pinçado lá no Chile, no La Calera. O Fortaleza procurou um técnico com um perfil que lembrasse um pouco do Rogério, para poder, entre ele e o Rogério, outros caras passaram por lá, Zé Ricardo passou por lá, foi um fracasso, e eles procuraram o quê? Alguém que seguisse a mesma linha. Você conversa com o presidente do Fortaleza, ele fala, nós temos um modelo de jogo, é diferente do Ceará. O Ceará é um jogo mais pegado, mais rústico, inclusive lá o Gordiola, aquela coisa toda, o Guto Ferreira, durante um bom tempo. E o Fortaleza não, ele até fala assim, o nosso 5 é um 8, ou seja, um volante que sabe passar. A gente partiu, e isso começou com o Ceni, lá na segunda divisão. E aí o Vojvoda foi visto como um cara capaz de ter uma linha de trabalho que seguisse mais ou menos essa diretriz. Talvez seja o único clube no Brasil que tem esse tipo de pensamento, que eu acho que nem o Red Bull Bragantino tem mais, né? Depois do que foi esse ano um desastre lá com o professor Barbieri, acho que nem o Red Bull tem mais. Tenta, mas não consegue. O Fortaleza tem, e deu certo 2 anos seguidos, cara. O cara ganhou estadual, Copa do Nordeste, foi para a Libertadores 2 vezes, eliminou o Colo-Colo, se classificando com o River Plate, só caiu para o Estudiantes, que era um dos melhores times da Libertadores naquele momento, depois teve algumas baixas, jogadores que saíram, o time caiu um pouco de produção, foi eliminado pelo Atlético Paranaense.